Queridos, nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor que está em Lucas, no capítulo 19, os versículos 1 a 6. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone ou no texto que também estará no telão. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Queridos, essa história já é bastante famosa. Você já deve ter ouvido, especialmente se você conviveu a sua infância na igreja, teve esse privilégio que eu tive, você já deve ter ouvido essa história centenas de vezes. Talvez você já teve o privilégio, como eu, ir à frente da igreja e cantar aquela música: Zaqueu era pequenino, era bem baixinho, né? Um dia ele subiu na árvore procurando ver Jesus. Não sei se você teve esse privilégio, né? Eu tive esse privilégio quando era criança, ir à frente e cantar, não só esse, mas outros cânticos também. Mais recentemente, nós conhecemos a música do cantor Regis Danese, Faz um Milagre em Mim, que fala sobre essa história de Zaqueu, né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Essa história fala de um homem que teve a sua vida transformada, de um homem que era conhecido como um pecador, um publicano. O publicano, ele era o cobrador de impostos do Império Romano, mas os publicanos eram muito famosos por sua desonestidade, porque além de cobrar o que era devido, cobravam o que era indevido. E de fato, certamente esse texto, quando chama Zaqueu de publicano, tinha esse caráter pejorativo, porque a palavra fala que Zaqueu havia enriquecido, provavelmente dizendo do fato de um enriquecimento ilícito. Mas a palavra nos fala que esse homem teve sua vida transformada, de um homem que, quando teve um encontro com Cristo Jesus, tudo se fez novo na vida dele. E nós nessa noite queremos falar de duas posições na vida de Zaqueu, que também tem um correlato com a nossa vida e que mostra o nosso grau de comprometimento com Cristo Jesus. A primeira posição, então, que nós vemos é que Zaqueu estava em cima da figueira, em cima da árvore. A palavra fala que ele era um homem baixinho, assim como eu também, né? Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas Jesus já tinha uma certa fama, as pessoas vinham até Jesus procurando um milagre ou para ouvir também a sua palavra. E Zaqueu era um homem baixinho e também não era um homem popular. Não era o garoto que seria escolhido, né, para ser o líder da classe. Não era o mais querido da sala, com certeza. E certamente Zaqueu não era um homem que se relacionava com outras pessoas, não era bem-vindo. Talvez ele até tinha medo daquela multidão. E por ser baixinho também, como a palavra diz, por ser um homem de baixa estatura, ele subiu naquela figueira para ver Jesus passando. Certamente que ele não tinha noção que Jesus ia parar, olhar para cima e falar: desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém entrar na sua casa, me convém jantar contigo. E isso aqui é algo profundo, querido, porque para nós uma refeição é algo especial. Mas para o judeu daquela época, ele só chamava para a sua casa alguém digno, alguém que ele tinha muito valor para ele, alguém que ele gostava muito. O judeu, ele não convidava qualquer pessoa para a sua casa. E também não era qualquer pessoa uma pessoa não entrava na casa de qualquer outra pessoa, uma pessoa considerada indigna. Mas é interessante que Jesus diz: olha, hoje eu vou cear com você. Hoje eu vou entrar na sua casa e vou jantar com você. Mas é interessante, como eu disse, que primeiro Zaqueu ele estava naquela posição apenas de curiosidade. Ele estava ali olhando de cima, distante de Jesus. Era uma pessoa que estava apenas observando. Ele não tinha um relacionamento ainda com Jesus. Zaqueu é o que nós podemos chamar de querente, não de crente. Acredite, querente não é uma palavra inventada, tá? Querente significa a pessoa que apenas quer algo. Ela quer, mas ela ainda não obteve. Sabe aquele sonho que você vive dizendo que um dia vai se cumprir? Então você está na posição de querente, que é diferente do crente,
que é aquele que crê. Quem é o querente? O querente, assim como Zaqueu, é aquela pessoa que ainda não tem um relacionamento profundo com Jesus. É aquela pessoa que vem no culto, gosta do culto, né? Mas ainda não teve uma decisão profunda de seguir Cristo Jesus. A diferença entre o crente e o querente é porque quando você pergunta para o crente, por que você vem à igreja? O crente diz, porque lá eu sou fortalecido na palavra, porque eu compartilho da comunhão com os meus irmãos, na fé, porque lá, no momento de dificuldade, eu tenho pessoas que vão orar comigo e pessoas por quem vou poder orar, porque lá o Espírito Santo usa a minha vida para abençoar outras vidas também sou abençoado na igreja. O querente não. Quando você pergunta para ele, por que você vai na igreja? Ah, porque o culto é legal, porque o louvor é legal, gosto do solo do Macena, né? Gosto da mensagem dos pastores. E eu não estou dizendo que isso em si é errado. Mas a vida com Cristo Jesus é muito mais do que isso. Essa é a posição do curioso, do querente, da pessoa que está apenas em cima da figueira, mas que ainda não desceu. Pessoas assim, elas até são tocadas pela mensagem, mas ainda não firmaram um compromisso com Cristo Jesus, ainda não tomaram uma posição em suas vidas, ainda não chegou aquele momento de falar, não, esse é o Cristo a quem eu quero seguir. Essa é a vida que eu quero. Eu não quero mais viver a vida de publicano. Eu não quero mais viver uma vida de pecador, mas eu quero viver uma vida de alguém transformado, de alguém renovado. E queridos, essa é naturalmente a posição da pessoa que ainda não passou pela conversão. Antes da conversão, você era um curioso. Você teve alguma curiosidade, talvez você conheceu alguém que frequentava a Filadélfia, e aí falou, escuta, quando que vai ser o próximo culto na sua igreja? E a pessoa falou para você, te convidou, você veio, a pessoa te recebeu lá na frente, te chamou para sentar ao lado dela. Aí o pastor Tiago, no momento de cumprimentar os visitantes, pediu que levantasse a mão, você levantou a mão, recebeu o seu presente, né, de quando você vem aqui pela primeira vez, de visitante. Realmente, no começo, é assim o nosso relacionamento com Jesus, porque nós estamos conhecendo, está despertando a nossa curiosidade. Algo está nos chamando, algo que nós nem conseguimos naquele momento dizer o que é. Sabemos que agora que é o Espírito Santo quem está trabalhando o nosso coração, mas no primeiro momento é uma curiosidade, né? É um momento que antecede a conversão. Mas para haver uma conversão genuína, nós não podemos ficar eternamente em cima da figueira. Nós não podemos ficar em cima do muro para o resto da vida. Talvez você já até ouviu aquela historinha, né, de um homem que estava em cima do muro. De um lado era o inferno, do outro lado era o céu. E os anjos lá no céu, os santos lá no céu, os convertidos, crentes em Cristo Jesus, que já subiram para a glória, ficavam gritando para aquele homem, vem para cá, vem para o nosso lado, né, vem para cá, vem para o lado de Jesus. Mas do lado do inferno ninguém falava nada, um silêncio absoluto. E aquele homem começou a ficar intrigado com aquela cena. E aí ele perguntou para o diabo, né, escuta, por que do lado do céu estão fazendo a maior campanha aqui para eu ir para aquele lado, mas aqui ninguém fala nada? Aí ele falou, porque o muro já é meu. A pessoa que está no muro, ela precisa urgentemente descer do muro, decidir ir para o lado de Cristo Jesus. Ela precisa descer da figueira. A vida de Zaqueu foi transformada, mas a partir do momento que ele desceu daquela figueira, a partir do momento que ele saiu da posição de curioso e decidiu seguir a Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos nos envolver com Jesus e com a sua missão. Não temos como ser apenas espectadores. Nós precisamos abrir os nossos corações para a transformação gerada em nós pela ação do Espírito Santo. Você já pensou Zaqueu dizendo para Jesus, não, Jesus, eu quero ser crente, mas eu não quero deixar de ser desonesto, porque eu gosto do luxo, eu gosto do poder, eu gosto do dinheiro. Queridos, não há nada de errado no dinheiro. A palavra condena o amor ao dinheiro, né? Não tem problema você ter posses. O problema é quando você vive em função disso e o dinheiro se torna o seu senhor, que era o que acontecia na vida de Zaqueu. E não tem como competir. Ou você deixa Jesus entrar, ou o dinheiro vai ser o seu senhor, que a Bíblia chama de Mamon, né? O Deus da riqueza, das riquezas, que estava antes ocupando o lugar no coração de Zaqueu. Mas para que Jesus entrasse no coração dele, Mamon tinha que ser expulso daquele coração. E não tem como nós vivermos uma vida com Jesus sem ter uma genuína transformação em nosso ser. Apenas como espectadores,
apenas como alguém que assiste da arquibancada. Nós precisamos caminhar com Cristo Jesus. Nós precisamos fazer como Isaías, em Isaías 6,8, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele teve aquela cena, esses dias o pastor pregou sobre esse texto, né? Quando ele teve aquela cena, que ele viu aquela epifania, aquela presença maravilhosa de Deus no templo, de forma que ele se encheu de fumaça, uma coisa completamente anormal do que nós estamos acostumados a ver, algo realmente, algo que era milagroso, né? Uma cena até mesmo difícil de descrever. Mas quando ele viu aquilo e viu a voz do Senhor dizendo: a quem vai pregar? Quem vai falar? Quem vai alertar as pessoas? A atitude de Isaías foi: Senhor, estou aqui, envia-me a mim, eu estou aqui, pode ser eu, serve eu. Né? E aí o anjo foi, tocou nos lábios de Isaías para purificá-lo, né? E Isaías se tornou voz de Deus para pregar a palavra. Queridos, a segunda posição que nós vemos na vida de Zaqueu é a que nós precisamos adotar, que é daqueles que caminham ao lado de Jesus, aqueles que desceram da figueira. Como eu disse, num primeiro momento você estava na figueira, mas há um momento em que você precisa descer, há um momento em que você precisa tomar uma decisão. É o momento de caminhar, é o momento de decidir realmente ter uma mudança de vida. É o momento onde você decide deixar Deus mudar completamente o seu coração, a sua caminhada. Esse é o momento da nossa conversão, é o momento que deixamos de ser querentes e nos tornamos crentes portadores de uma viva fé. E eu quero aqui destacar bem essa expressão viva fé, porque tem pessoas que têm vivido aquela fé que Tiago condena, a fé morta. Qual que é a fé morta? É a fé sem obras, é a fé filosófica. É muito bonito, é interessante, mas que não gera mudanças na sua vida. Talvez você já leu algum bom livro, leu algum livro de autoajuda, até de filosofia, foi legal, te trouxe alguns conceitos, mas em menos de um mês você esqueceu de tudo que você leu naquele livro e não transformou a sua vida. Não fez grande diferença, foi apenas um momento legal. Mas na vida com Cristo, nós não podemos viver apenas um momento legal. Nós temos que viver caminhando com Ele diariamente. É uma fé viva, é uma fé que se manifesta no nosso trabalho, é uma fé que se manifesta no nosso lar, nos nossos estudos, onde estivermos. Por isso que nós precisamos deixar Cristo entrar em nosso coração. Porque quando Ele entra em nosso coração, nós o levamos onde formos. Onde estivermos, Ele estará conosco, nos acompanhando. Não importa onde você estiver, o Senhor estará com você. O discípulo de Jesus, ele caminha ao lado de Jesus. Ele partilha das lutas, mas também partilha das glórias do Mestre. Nós vimos isso muito claro na vida dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Eles partilharam das alegrias e das tristezas. Viram os momentos de milagres, mas viram os momentos difíceis também. Mas em nenhum momento estiveram sozinhos, porque estavam ao lado de Jesus. Assim, querido, nós também precisamos caminhar ao lado de Jesus. Para caminhar ao lado de Jesus, é preciso primeiro entregar o seu coração a Ele. É isso que nós precisamos entender. Não tem como caminhar ao lado de Jesus sem entregarmos nosso coração. Não dá para você caminhar com Cristo e ter ressalvas na sua vida. Não, Senhor, isso aqui eu quero que o Senhor transforme, mas isso aqui é o meu pecadinho de estimação, isso aqui eu não quero que o Senhor mexa. Não tem como fazer assim. Você precisa entregar completamente a sua vida a Ele. Você precisa entregar a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Tem uma musiquinha infantil da Aline Barros que retrata bem isso, que fala: eu entreguei a direção para Jesus e agora eu vou tranquilo no banco de trás. Que enquanto ela estava tentando dirigir a própria vida, era uma péssima motorista, mas quando ela entregou a vida a Jesus e foi no banco de trás, quem estava dirigindo era Jesus Cristo, e aí agora a direção era melhor. Nós precisamos ser o passageiro, né? Precisamos deixar Ele conduzir a nossa vida. Mas também, para seguir a Cristo Jesus, é preciso se envolver com a obra dele. Não tem como apenas vivermos na expectativa. Jesus, Ele nos chama, como eu disse, para entregar nossa vida completamente a Ele, porque a caminhada com Cristo demanda envolvimento e imersão completa.
Queridos, o tratamento que Jesus teve com os discípulos foi um tratamento de imersão mesmo. Essa palavra está muito agora em uso, né? Especialmente entre os coaches, né? Entre o pessoal que faz treinamentos na área empresarial. Mas nós precisamos ter uma imersão completa na vida com Cristo Jesus, todos os dias, deixando Ele tomar conta de todo o nosso ser, do nosso linguajar, dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, das nossas atitudes. Caminhar com Cristo Jesus demanda total entrega de nossa vida ao Mestre, para que Ele possa nos transformar de publicanos pecadores em servos valorosos. Olha só a transformação que foi na vida de Zaqueu. De um publicano pecador, ele foi transformado num servo valoroso, numa pessoa transformada, numa pessoa que teve uma transformação tão grande na vida dele, que ele decidiu que aquela riqueza estava errada, que ele precisava tomar um rumo também para a sua vida financeira. Senhor, vou dividir metade do que eu tenho, e se eu tomei algo de alguém, vou restituir 4 vezes a essa pessoa. Querido, isso foi uma transformação genuína. Foi uma transformação completa na vida de Zaqueu. Não foi só uma emoção de um momento, mas foi uma mudança de pensamento, de atitude, de tirar Mamon, Deus da riqueza, do coração, e deixar Jesus tomar conta. De entender que a maior riqueza que ele poderia ter era a presença de Cristo em sua vida. É necessário deixar que Ele transforme todo o nosso ser. Não dava para Zaqueu caminhar com Jesus e continuar a ser desonesto. É interessante que na música do Regis Danese diz bem assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Queridos, eu tenho muito temor com essa música. Sabe por quê? Você fala, entra na minha casa, que maravilha, né? Entra na minha vida, a coisa já começa a ficar mais séria. Mexe com minha estrutura, querido, aí é só para quem tem coragem de verdade. É só para quem realmente quer uma vida com Jesus, porque Jesus vai mexer. E aí Ele vai começar a tirar atitudes erradas, conceitos errados, pecados antigos que precisam ser destocados, tirados, desarraigados da sua vida, arrancados pela raiz. Quando a gente pede, o Senhor vai fazer. E nem sempre é um processo fácil, às vezes é até doloroso, mas é necessário. E o resultado é vale muito a pena, né? Mas nós precisamos entender o que significa quando cantamos isso. Jesus, Ele nos chama para nos envolver com a obra dEle. Quando Jesus nos chama, Ele não nos batiza com a unção de aquecedor de banco e nem nos dá o ministério de telespectador. Jesus não te chamou apenas para ocupar os bancos da igreja. Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Enquanto sentamos aqui, estamos ouvindo a palavra, estamos sendo alimentados. Mas quando saímos por aquela porta, somos mensageiros do Evangelho de Cristo Jesus. Somos luz no meio de um mundo tomado pela escuridão. E querido, não tem como esconder a luz. A escuridão, ela toma conta, mas basta uma pequena luz para mudar completamente aquela realidade. Você é luz onde você está. Você brilha, você reflete a glória de Cristo Jesus, querido. Assim tem que ser. Esses dias o pastor estava falando sobre isso, né? Foi domingo à noite que o pastor estava falando sobre o Evangelho, né? Que transforma, que muda a realidade. Quando o Evangelho entra em nós e nos transforma de verdade, a realidade ao nosso redor também é transformada. E assim nós precisamos ser sal para essa terra e luz para este mundo. O discípulo, ele não apenas assiste, mas ele participa. Os discípulos de Jesus colocaram a mão na obra, colocaram a mão na massa, se envolveram, erraram no processo. Mas Jesus os corrigiu, os ensinou, os capacitou. E quando Cristo subiu aos céus, eles continuaram essa obra. Se estamos aqui, é porque eles deram sequência. É porque eles desceram da figueira e decidiram caminhar ao lado do Mestre. Como diz o cantor Alexandre Magnani na música que cantamos no domingo, que eu gosto tanto também: se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, de nos envolvermos, de pregar o Evangelho onde estivermos, seja através das nossas atitudes, seja através das nossas palavras. Ser aquela luz que ilumina, que gera nas pessoas a curiosidade.
Aqueles que estão na figueira, né? Mas que no momento propício o Espírito Santo vai fazer a obra para que eles desçam e sejam também discípulos de Cristo. Queridos, Jesus nos chama para sermos seus discípulos, não seus seguidores do TikTok ou do Instagram. Hoje nós vivemos nessa época, né? Queridos, por favor, eu não estou condenando as mídias, eu estou apenas falando que às vezes nós trazemos certas atitudes das mídias para a nossa vida espiritual. Quando você segue alguém no TikTok ou no Instagram, você não se torna íntimo daquela pessoa. Você vê as publicações daquela pessoa e geralmente são as coisas boas, né? Ninguém fica mostrando as suas lutas, as suas dificuldades, as suas tristezas. Você não se torna íntimo daquela pessoa. E tem muitas pessoas que querem viver dessa forma com Cristo Jesus. Opa, curti a mensagem de hoje, vou dar o meu like. Ah, não curti, vou dar um dislike. Não gostei da mensagem hoje, né? Vou dar um dislike aqui. Queridos, não é assim o nosso relacionamento com Cristo. É o relacionamento de caminhar, de andar junto, de algumas vezes até errar. Mas nós temos um mestre amoroso que nos levanta, que nos restaura. E assim como ele fez com Pedro, ele diz: segue, apacenta as minhas ovelhas, continua na caminhada. A missão ainda não terminou. Não dá para caminhar ao lado de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, pois ele transforma por completo o nosso ser. Quando Zaqueu desceu, ele já desceu diferente. Ali já começou algo fantástico. E assim também tem que ser na nossa vida. Nós temos que descer daquela figueira, mas descer diferente. Sua nova vida, a nova vida de Zaqueu agora demandava uma nova atitude. Não tinha como Zaqueu continuar com os mesmos velhos hábitos, com as mesmas atitudes, mas ele precisava ser transformado. Assim foi na vida também de Paulo. Paulo, de perseguidor, se tornou servo do Senhor, proclamador da palavra e até mesmo perseguido por causa do evangelho. Mas quando Paulo caiu daquele cavalo, quando ele se levantou, depois restaurado sua visão, ele se levantou um outro homem. E assim é todo aquele, homem e mulher, que desce da figueira e vem para o lado de Cristo Jesus. Para concluir, desça da figueira. Você precisa descer, você precisa se decidir. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa deixar de apenas ficar na curiosidade, de apenas se encantar com louvor e com um momento gostoso aqui na igreja. Realmente é muito gostoso. Gosto demais dos momentos de louvor, das palavras, sou muito alimentado. Mas a vida com Cristo Jesus continua lá fora também, porque Ele precisa habitar no nosso coração. Precisamos andar com Cristo. Não podemos ficar olhando de cima apenas como curiosos, mas temos que caminhar ao lado do Mestre para sermos transformados por Ele e nos envolvermos em sua obra. Querido, eu quero te convidar a fechar seus olhos por um instante. Eu poderia te chamar aqui à frente para tomar uma decisão e orar por você, e não tem nada de errado nisso. Poderia pedir para você levantar a sua mão para você tomar uma decisão, e não há nada de errado com isso também. Mas eu quero que você entenda que descer da figueira não é apenas um momento, não é aqui apenas fruto de uma emoção, mas é fruto de uma decisão, é fruto de uma vida inteira. E a cada dia nós continuamos decidindo: Senhor, eu continuo ao seu lado. Senhor, me dá forças para continuar na caminhada. E eu quero orar por duas situações. Primeiro, você que ainda não tomou uma decisão por Cristo. Talvez você que está nos acompanhando também através da internet, mas que ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus. Ainda está como curioso. Tome uma decisão. Decida descer dessa figueira, caminhar com Cristo Jesus. E a outra é para você que já desceu da figueira, mas falta algo para ser completo ainda. Falta você se envolver também na obra de Cristo Jesus. Falta você também caminhar com Ele, ser discípulo. Não apenas assistir como espectador, mas também fazer parte dessa missão, colocando seus dons e talentos a serviço do Senhor, sentindo o privilégio de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu quero orar por você nesse instante. Se o Senhor falou com você nesse momento, se o Senhor tocou o seu coração, ore comigo nesse momento. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra que mesmo um homem que era desprezado por causa dos seus pecados, que era mal visto, que era impopular, mesmo esse homem teve o privilégio de receber a sua visita, e ele foi transformado. Onde o Senhor entra, tudo se transforma. E assim como na música nós dizemos: entra na nossa casa, entra na nossa vida.
Aqueles que precisam tomar uma decisão, que tomem nessa noite uma decisão de te seguir, de te servir, de não apenas ficar como curiosos, mas realmente de caminhar contigo, de deixar o Senhor entrar no coração e transformar completamente o ser. E Pai, se há alguém que já tomou essa decisão, mas que ainda não se envolveu na Tua obra, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor mostre qual dom e talento que o Senhor tem dado a esse irmão, a essa irmã, que também o Senhor dê coragem. Muitas vezes, Pai querido, está faltando uma coragem, uma decisão de ir em frente, de se dispor. Que o Senhor, Pai querido, esteja nos usando para a glória do Teu santo nome na Tua obra. Como é bom ser instrumento do Senhor, Pai. Nós não somos dignos desse privilégio, mas ainda assim o Senhor nos chama, pecadores como nós, para cumprir com a Tua missão, com a Tua obra nesta terra, Pai, até que Cristo venha. Nos dê o privilégio de anunciar que Cristo voltará, nos dê o privilégio de sermos instrumento do Senhor para libertarmos vidas, para alcançarmos outras vidas para Ti e para que as nossas vidas também sejam transformadas, para que possamos a cada dia nos parecer mais com Cristo Jesus. Oramos no nome do nosso Senhor Jesus, nosso Cristo amado. Amém e amém.